ouvir a voz do Salvador. Filipenses, a gente está terminando essa carta. Nessa carta, eu me propus a gente olhar sobre um cristianismo puro e simples. Às vezes a gente complica muito as coisas, fica muito difícil analisar algumas coisas. Então, a gente ficou olhando nessa carta a proposta que o apóstolo Paulo faz de cristianismo, numa relação muito pessoal, com uma igreja bem pessoal, para a gente fazer assim um cristianismo que seja muito simples, sem inventar muita moda, sem inventar muita regra, mas a gente perceber algumas coisas da vida cristã a partir da Epístola aos Filipenses. Então, essa foi a ideia. Estamos terminando no capítulo 4, a partir do versículo 14. Eu vou ler a partir do 10, só para a gente se contextualizar, tá? Alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aí o nosso texto de hoje. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação, e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo e tenho abundância. Estou suprido desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Pai, eis aqui mais uma porção da Tua palavra. Eis aqui mais uma porção do Teu povo. Povo carente do Senhor. Povo carente da palavra. Em muitos momentos nós não conseguimos perceber que estamos dentro de um projeto Teu para a terra. Preocupados com as nossas próprias coisas, nós gastamos muito tempo, toda a nossa energia, todo o nosso sonho, todo o nosso dinheiro, toda a nossa inteligência, toda a nossa saúde, cuidando de projeto particular. Então, quando a gente para agora e recebe a ministração da Tua palavra, a gente sai animado de que nós queremos nos adequar a ela. Então, nos ajuda nesse instante, Pai. Somos frágeis, somos pecadores, somos imerecedores, mas somos carentes. Precisamos do Senhor, precisamos da atuação do Teu Espírito. Então quero pedir a Tua bênção sobre esse instante em nome de Jesus. Amém, Pai. Eu queria convidar, essa semana nós temos aqui na igreja o privilégio de ter vários missionários que frequentam aqui. Missionários da Jocum, missionários da MEU, missionários da Asas do Socorro, missionário da Gravações Brasil. Então tem vários missionários que frequentam por aqui, e eu sempre acho um privilégio enorme de Deus. Eu fui criado num ambiente que tinha missionários, e então o missionário para nós é sempre alguém muito importante, que vinha naquela época dos Estados Unidos, e nós sempre fomos ensinados a olhar para o missionário como alguém assim muito importante, sempre alguém meio que acima, né? Eu olho para o missionário meio que acima. E essa semana a Denise chegou de uma viagem que ela fez entre os ribeirinhos, e a Denise partilhou uma história comigo. Eu queria convidar a Denise para vir aqui, para partilhar. Eu sei que a Denise é meio tímida, né? Mas eu pedi para ela partilhar com a gente o que aconteceu na viagem, por causa do assunto que a gente vai pregar, e eu queria que a gente fizesse dessa partilha dela a introdução do nosso bate-papo. Obrigado, Denise. Boa noite a todos. Então, eu estava numa comunidade ribeirinha há mais ou menos 8 horas daqui de Porto Velho, descendo Rio Madeira, uma comunidade chamada Ressaca. E eu fiquei lá com uma equipe a gente era uma total de 9 pessoas,
tinha pessoas do Chile, dos Estados Unidos, e eu fui lá para acompanhar essa equipe. E a gente ficou 20 dias nessa comunidade, e não sei se todo mundo sabe, a realidade de comunidade ribeirinha é sem luz, sem água potável. Nessa comunidade específica, a água estava chegando na porta de casa, já estava na escada ali. Então, essa é a realidade normal de uma comunidade ribeirinha, né? Então, a gente foi com essa equipe para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos lá. A Jocum tem nessa comunidade faz mais ou menos mais de 10 anos de trabalho lá. Depois da enchente, parou um tempo, que a comunidade ficou alagada, totalmente alagada, o pessoal se mudou, e agora eles estão retornando. E a gente está retornando também a fazer um trabalho lá. E aí eu fui com essa equipe, e uma das coisas que a gente fez que me impactou bastante foi uma das visitas, que foi numa outra comunidade próxima da onde a gente estava, e a gente foi visitar um senhor de 83 anos. E a gente chegou lá na casa dele, tinha que subir uma escada gigante, assim, que parecia que não tinha fim, aquela escada. E a gente chegou lá em cima, e na casa daquele senhor de 83 anos, e ele estava sentado na varanda, ele estava lendo a Bíblia. E ele estava lendo com muita dificuldade, só que ele estava assim, bem concentrado, lendo a palavra. E quando ele viu a gente, soube quem a gente era, que a gente era da Jocum, que a gente estava ali para compartilhar a palavra de Deus, para fazer um culto com ele, ele ficou tão emocionado, ele ficou muito feliz, que tinha pessoas indo visitar ele para compartilhar da palavra de Deus. E ele, naquela hora, ele contou para a gente que ali naquela comunidade não tem igreja próxima, não tem um grupo de cristão para ele se reunir, para ler a palavra. E ele falou assim: poxa, eu queria tanto que mais gente viesse aqui e compartilhasse a palavra de Deus comigo, porque eu fico meio perdida, eu não sei por onde começar a ler, eu fico sem saber entender muitas coisas, mas eu quero ler, eu quero conhecer de Deus, eu quero aprender mais sobre essa palavra. E a gente ficou, todos da equipe ali ficaram muito emocionados com aquele testemunho de vida, né? E eu compartilhei com o pastor que 2 sentimentos me vieram naquele momento, assim. Um de ser tão privilegiada, de ter crescido em igreja, de ter gente próximo de mim, de ter acesso fácil à palavra. Mas também um temor muito grande por não dar valor adequado à palavra de Deus, muitas vezes. De ter acesso e muitas vezes não ler, não buscar entender. Então, foi muito impactante para mim, para toda a equipe, aquele testemunho daquele senhor de 83 anos, lá no meio do nada, que não tem uma igreja, não tem acesso a nada lá. E só para fechar a história, depois a gente voltou, a gente estava voltando, essa é a parte trágica da história, que a gente estava voltando dessa visita e todo mundo estava muito feliz, e a gente tinha que ir de canoa, daquelas pequenininhas de madeira, né? E a gente estava voltando e aconteceu um acidente. A nossa canoa bateu, a canoa que eu estava e mais 4 pessoas, bateu numa outra canoa menorzinha. E ela bateu de frente, assim, só que o piloto, ele conseguiu, o menino estava pilotando, conseguiu desviar, só que ele começou a entrar muita água. Daí o rapaz da outra canoa, cuida, tá alagando. Aí ele perguntou na hora, muito rápido, assim, todo mundo sabe nadar? Aí eles falaram assim, a gente concordou, e todo mundo pula na água. E a gente estava no meio do Rio Madeira lá, e foi uma sensação assim. Aí a gente nadando no Rio Madeira, mas foi tudo muito rápido, vieram gente socorrer a gente, uma lancha veio. A gente foi, claro que a gente foi com a correnteza, a gente foi metros para baixo, né? Mas deu tudo certo. E naquela hora também eu vi muito claro a mão de Deus protegendo a gente. As pessoas certas estavam na canoa certa, porque tinha uma outra equipe que a maioria da outra canoa não sabia nadar. Então, todos que sabiam nadar estavam na mesma canoa. Então, foi muito, muito cuidado de Deus e ver como Deus é poderoso para nos guardar e nos livrar. Enfim, foi muito impactante. Mas o motor do pastor? E o triste da história foi que a gente perdeu o motor da canoa, né? E era um motor novo que era do pastor, que ele tinha recém ganhado de um outro pastor que ajuda ele em São Paulo. E como o motor é muito pesado, ele afunda, né? A canoa a gente conseguiu salvar e as outras coisas, mas o triste foi o motor, que foi
foi para o fundo do rio, né? Então foi muito triste. Mas também a gente viu, o pastor foi teve muito temor de Deus, porque em nenhum momento ele nos ficou chateado, ele falou, não, vocês são mais importantes, isso é só um motor, o importante é que está todo mundo vivo, está todo mundo bem, abraçou a gente ficou chorando, assim, foi muito triste na hora ali do acidente, perder o motor, mas estamos todos vivos e bens. Entre o motor e eu prefiro o motor, porque se fosse eu tinha morrido lá, que eu não sei nadar, né? Então eu teria afundado lá. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele se converteu, passou 3 anos depois lá para o lado da Arábia, voltou para Jerusalém, foi lá para a cidade dele, ficou mais uns 10 anos por lá, e depois Barnabé foi lá e o trouxe para Antioquia, e ajudou Paulo, e depois foi ser missionário com Paulo. Ele saiu fazendo missões, e numa das suas viagens, a segunda viagem, ele passa num lugar chamado Filipos, que é onde ele prega o evangelho, e aí acontece essa igreja chamada a Igreja dos Filipenses. E Paulo era um missionário. Eu tenho pensado na minha cabeça muito sobre isso, e pensado assim, que em alguns momentos, até orei um pouquinho sobre isso, em alguns momentos eu tenho a impressão de que nós esquecemos que nós fazemos parte de um grande projeto. Deus vai implantando o reino dele, os valores do reino dele na terra, e ele vai alcançando pessoas, e ao alcançar pessoas, vai dando a elas a consciência de que são pecadoras, e porque são pecadoras, precisam da graça oferecida por Cristo, e essas pessoas entregam suas vidas a Cristo, e elas fazem parte do grande projeto. Então, elas foram alcançadas pelo projeto, e agora fazem parte do grande projeto. Outras nasceram já na igreja. Hoje a minha filha está completando o aniversário, né? E ela escreveu um texto bonito lá no Facebook, agradecendo a Deus, àquele que criou. Então, algumas pessoas já nascem dentro desse projeto, já têm uma consciência do projeto, e elas entendem para que vieram para o projeto. Elas não foram apenas alcançadas pelo projeto, mas elas foram alcançadas para o projeto. Eu fui alcançado por Deus, você foi alcançado por Deus, e agora nós estamos dentro desse projeto. E o apóstolo Paulo entendeu isso, e ele foi cumprir com o projeto de Deus para ele. E a igreja dos Filipenses entendeu isso muito, e eu queria que a gente estivesse partilhando hoje, dentro dessa visão de que a gente participa de um projeto, nós fomos entendidos como projeto, nós fomos abençoados. É muito privilégio. A Denise estava falando aqui, que privilégio ter nascido e ter conhecido a palavra, e poder conhecer a palavra. Crianças que eu acho bonitinho, porque as crianças vêm para a igreja, e aí elas aprendem assim, Mateus e Marcos e Lucas, João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João, Judas, Apocalipse de João. É bonitinho, porque as crianças vêm para a igreja, elas começam a cantar essa música, e aí os pais estão chegando na igreja, e a gente pede assim, abre a Bíblia lá em Tito. O coitado do pai fica desesperado, né? Lá com o índice, e as crianças já sabem, porque elas estão cantando, elas sabem onde é. Que bom que a gente pode, mas quanta gente que não sabe onde é que está Gênesis, quanta gente que não tem noção onde é que está Salmos, quanta gente que às vezes até tem noção, mas está por aí com 83 anos, largado num canto de rio por aí, precisando de alguém que leia a Bíblia com ele, e aí ele pedindo alguém. Na hora que a Denise escreveu isso lá, eu fiquei, meu Deus do céu, porque eu fico com medo, eu tenho medo de que isso seja uma palavra para mim, morro de medo dessas coisas, porque eu fico pensando assim, caramba, só falta a Denise estar falando isso, que é porque Deus quer que eu vá lá em Ressaca, para poder falar e ler a Bíblia para aquele velhinho lá. Aí eu já falei, vamos falar logo para todo mundo, porque vai que de repente é outro.
né? Já fala logo para todo mundo, porque vai que de repente é outro. Aí outra pessoa talvez possa ouvir isso e possa pensar assim: caramba, será que sou eu? Pode ser que seja eu? Porque é preciso que a gente ponha na nossa cabeça que nós fomos abençoados por Deus para abençoar. Nós não fomos abençoados para sermos abençoados, nós fomos abençoados para sermos abençoadores. A oração não é a gente fazer: Senhor, me abençoa. Não, isso nós já somos. É assim: Senhor, me faz uma bênção. Eu quero ser uma bênção nas tuas mãos. Eu quero ser usado por ti de alguma maneira para outras pessoas. Então eu quero que o Senhor me ajude. A igreja de Filipos entendeu isso. A igreja de Filipos compreendeu isso desde o início. E ela aprendeu a receber, mas aprendeu a partilhar. Ela aprendeu a receber, mas aprendeu a partilhar. Ela chegou naqueles dias que o apóstolo Paulo esteve ali, algumas semanas. Lídia se converteu. Eles foram presos logo depois porque uma moça se converteu lá e aquilo gerou um quiprocó lá, ele foi preso. Depois o carcereiro se converteu. Algumas pessoas se converteram ali, Paulo teve que fugir dali. Ele foi para Tessalônica, mas logo que ele foi para Tessalônica, o texto diz aqui que ele: todavia fizestes bem associando-vos na minha tribulação. Porque veja bem, irmãos, eu sou Paulo, eu sou missionário, eu preguei aí, e porque eu preguei aí, fui preso. E aí eu fui para Tessalônica, lá em Tessalônica foi taca. Aí em Filipos eu tomei açoites, porque eu estava pregando o Evangelho. Mas eu acho maravilhoso, porque ele estava dizendo no texto anterior: eu aprendi a viver tanto na fartura quanto na fome, aprendi a viver tanto na abundância como na escassez, mas foi bom que vocês se associaram comigo na minha tribulação. Eu, ao pregar para vocês, eu vivi muita tribulação. Ao ir para Tessalônica, eu vivi muita tribulação. E vocês que receberam a palavra através de mim, vocês se associaram a mim na minha tribulação. Eu acho essa expressão tão bonita. Porque vocês não se associaram comigo na minha alegria. Não é isso que eu estou falando, não, apesar dele falar tanto nessa carta sobre a alegria. Vocês não se associaram a mim nos meus dons. Não, o apóstolo Paulo está falando aqui: vocês se associaram a mim na minha tribulação. Eu preciso receber do missionário, mas eu preciso me associar ao missionário. Porque senão eu vou ser dessas pessoas que recebem, mas não entendem que preciso participar do processo doando. Eu preciso me associar de alguma maneira à vida do missionário. E aí o apóstolo Paulo continua dizendo assim: e sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, isso tinha uns 10 anos que tinha acontecido, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Aqui tem um detalhe: havia outras igrejas que tinham recebido do apóstolo Paulo, outras igrejas que tinham sido ensinadas pelo apóstolo Paulo, outras igrejas que tinham sido ministradas pelo apóstolo Paulo, mas elas nem ligaram com o apóstolo Paulo quando ele estava vivendo a tribulação. Porque tem igreja que ela não está nem aí para a necessidade do projeto. Ela tem o seu olhar fincado no seu próprio umbigo, onde ela se preocupa só consigo. Ela se preocupa com o seu templo, ela se preocupa com o seu ar-condicionado, ela se preocupa com seus carros, ela se preocupa com o salário dos seus pastores, ela se preocupa com a grandeza dela, ela se preocupa com a sua importância, ela se preocupa com um monte de coisa, mas ela não tem a preocupação com o outro na sua tribulação. E o apóstolo Paulo está falando assim: vocês não, as outras igrejas nem ligaram para mim, mas vocês desde o começo se associaram comigo na minha tribulação. Desde o começo, vocês se associaram comigo na minha tribulação. Gente, que coisa linda! Uma igreja que compreendeu a necessidade que ela tem de se associar. Aqui tem 3 coisas que eu queria chamar a atenção. A primeira, a igreja compreendia o valor da missão e o valor do missionário. Foi muito importante para nós que a palavra chegou até a minha vida. Foi muito importante para nós que eu pudesse conhecer essa palavra. Foi muito importante para nós
que a gente pudesse conhecer a salvação. Agora, Paulo, você está em Tessalônica, nessa cidade pertinho, pregando o evangelho e está no aperreio, nós vamos ajudar você. A gente sabe que você aprendeu a viver na fartura e na faltura, vamos dizer assim. A gente sabe que você aprendeu a viver bem e viver mal, mas nós vamos nos juntar a você, porque a missão é muito importante e o missionário é muito importante. Segundo, eles resolveram fazer alguma coisa. Não basta também a gente ficar pensando, é preciso fazer. E ele falou assim: vocês me ajudaram. Lá na frente ele vai voltar a falar isso: vocês me ajudaram quando mais faltou. Importante para a gente poder compreender. E importante compreender que não basta eu saber, é importante que eu faça. E agora nós temos um missionário, depois de 10 anos, escrevendo para a igreja. No final a gente vai ver isso, escrevendo para a igreja, dizendo assim: gente, olha, o que eu quero é que Deus continue abençoando vocês, porque vocês se associaram a mim. A semana passada, há uns dias aí, eu estava viajando e chegaram aqui na cidade. O pastor Cristiano foi aqui no CRAS, né? E por uma providência de Deus, porque por um pouquinho de tempo eles tinham desencontrado, por uma providência de Deus encontrou 3 jovens venezuelanas. Vocês ouviram a história aqui, que eu não estava aqui, né? Essas meninas foram profundamente abençoadas por várias pessoas aqui, pela Caritas da Igreja Católica e por vários irmãos daqui. Gente, eu tive a oportunidade de ouvi-las lá na casa do Silvinho, ou do Max, sei lá onde é que eu estava, nem sei onde é que eu estava, a casa deles, nem sei qual que é casa, quem de quem ali, né? Foi do Max, estava na casa do Max, e eu tive a oportunidade de ouvir aquelas meninas contarem, 3 meninas, crentes, que eu nem sabia que eram, fiquei sabendo na hora lá, crentes, que saíram da Venezuela por causa da situação que eles estão, indo em direção à Argentina, passaram por situações as mais horríveis, mas aqui em Porto Velho, elas viram o amor de Deus, através de pessoas que se associaram a elas na sua tribulação. Isso é lindo. Pessoas que se associaram a elas na tribulação, elas foram agora lá para a Argentina, estão lá, e elas falando com o pastor que elas queriam encontrar uma igreja que pudesse ajudá-los como a igreja que ajudou. Essa é a ideia. Nós recebemos, a gente precisa aprender a compartilhar. Graças a Deus, Deus tem nos ajudado nisso, mas talvez a gente precise mais. Talvez a gente precise mais. A igreja de Filipos recebeu, mas ela quis partilhar. Talvez a gente precise mais. Se nós pudéssemos, se a gente abrir os olhos um pouquinho, se a gente sair um pouquinho do nosso mundo, nós vamos perceber que tem muita gente precisando. Muita gente precisando. Eu tive a oportunidade esse ano passado, em novembro, lá no San Dumás, lá em Roraima. E lá eu encontrei um casal de missionários. Nós estávamos aqui, pessoal daqui da igreja, nós encontramos um casal de missionários. A gente já ajuda o Mimica com a sua esposa, mas encontramos um casal de missionários idosos que estão lá na aldeia. Estavam em novembro, eles vão conseguir sair da aldeia agora em maio ou junho. É muito caro para eles saírem de lá, eles não têm dinheiro para sair de avião de lá. E eles são idosos e estão lá. Aquele casal precisa de ajuda. Nós saímos daqui e fomos na aldeia lá nos Cuicuros, lá no Mato Grosso. Chegamos lá e encontramos um casal de missionário. Aquele casal de missionário, irmãos, é um povo que já morou aqui em Porto Velho, faz um trabalho brilhante lá, um trabalho muito importante lá, de pregar o evangelho para uma cultura inteira. Aquele povo não ganha, vou falar aqui no todo o temor do Senhor, aquele povo não ganha o mínimo que uma família precisa ganhar para poder fazer alguma coisa. Nós temos uma menina que frequenta aqui, desses missionários que frequentam aqui. Essa menina, o que ela recebe por mês é um negócio irrisório, absolutamente irrisório. Se a gente sair um pouquinho do nosso mundo, nós começamos a conhecer pessoas que estão pregando o evangelho do Senhor por aí. Eles estão partilhando aquele projeto de Deus, mas eles precisam que nós partilhemos com eles as tantas coisas que nós temos recebido. Então, aqui na igreja, a nossa igreja ajuda alguns missionários, com muito pouco.
A maioria deles recebe cerca de R$500, eles recebem de outras pessoas e de outras igrejas, obviamente. A nossa igreja está mandando só R$500, alguns recebem um pouco mais. Nós estamos sonhando com aquele dia que Deus vai nos dar a condição da gente ajudar mais com eles, ajudar mais, porque eles precisam. É possível que a gente às vezes resolva pegar um desses missionários que frequentam aqui e a gente falar para eles: olha, eu queria assumir com você um compromisso de dar para você todo mês R$50, R$100. Eu queria partilhar com você, esse mês eu recebi uma bênção especial, recebi uma bênção tremenda, tremenda. Meu filho estava doente, estava muito adoecido, e ele foi curado, e eu fiquei muito feliz, e eu queria partilhar da minha alegria com alguém. Eu quero te dar uma oferta. Não precisa passar pelo caixa da igreja, não precisa ninguém saber, a gente partilha, porque nós recebemos, aprendemos a receber. A igreja de Filipos estava partilhando com o seu missionário, porque eles entenderam esse valor. Segundo lugar, a ideia da gente aprender a entender que o abençoador é abençoado ao abençoar. Vamos repetir isso? O abençoador é abençoado ao abençoar. É muito importante nós entendermos essa lógica. Por isso o apóstolo Paulo vai dizer assim: irmãos, não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Paulo tinha um problema. Paulo tinha uns irmãos de igreja, naquela época, tinha uns irmãos de igreja que eles ficavam perseguindo Paulo. Eles criticavam Paulo porque Paulo ensinava um negócio que não devia ser daquele jeito. Porque Paulo deixava de ensinar tal coisa. Porque Paulo, na ânsia de pregar o evangelho para gentio, ele está esquecendo as coisas da cultura judaica. Criticavam Paulo, ficavam ali criticando Paulo, então estava sempre procurando alguma coisa para poder ver. E aí criticavam porque Paulo estava recebendo ajuda financeira de algumas igrejas. Paulo diz assim: gente, olha, na maioria das vezes eu tenho feito tenda. Ele trabalhava com fazer tendas, então ele fazia e vendia as tendas para poder sobreviver. Mas algumas vezes os irmãos ajudavam ele financeiramente. E agora ele está explicando uma coisa, ele está dizendo assim: eu não estou procurando o donativo. Isso é o menos importante. Porque na hora que a gente resolve pegar, irmãos, uma oferta deixa eu ver quanto que eu pago, de R$30, a gente pegar uma oferta de R$30 e dar para alguém que está envolvido com o projeto, ninguém ficou sabendo. Esse R$30 não é nada para nós, mas para aquela pessoa, naquele momento, pode significar muita coisa, mas também pode não significar nada, porque R$30 vai ser só R$30. Aquela pessoa pode estar bem aquele dia, mas não é isso que está em questão. A questão não é o donativo, a questão não é o valor, a questão é que o crédito, e o apóstolo Paulo está usando uma linguagem de contabilidade aqui, comercial, né? O crédito de quem abençoou é muito grande. O que eu quero, e aí é a visão do pastor que é missionário. Paulo é missionário, mas é pastor. Paulo está falando assim: irmãos, eu estou querendo cuidar de vocês, porque vocês precisam entender o quanto que é privilégio de Deus você poder partilhar aquilo que você tem com alguém. Quando você faz isso, Deus te abençoa. Quando você faz isso, o fruto do teu crédito aumenta diante de Deus. É preciso que a gente aprenda essa arte da partilha, para dizer assim: eu fui abençoado, por isso eu quero abençoar. Tem uma prática aqui na igreja que a gente não costumou fazer, eu aprendi assim, então a gente não faz, né? Nós queremos arrumar, como é que é o negócio que é para arrumar aqui? O negócio para esconder a caixa de som? Aliás, o armário. Nós queremos... o aquário. Diferente. Nós vamos fazer um aquário aqui, que é para poder esconder a bateria. Estou brincando, né? É para poder organizar o som aqui da bateria. A gente quer fazer esse projeto aqui, e aí nós vamos fazer o seguinte: vamos fazer churrasquinho, para poder arrecadar dinheiro, para fazer o bendito do aquário. Que churrasquinho, cara! Quando eu comprar churrasquinho, eu não estou dando oferta. Quando eu comprar churrasquinho, eu estou comprando churrasquinho. É diferente. Aí eu não estou dando, eu estou comprando. Olha, no dia que for fazer o bendito do aquário,
eu estou imaginando que o conselho vai pagar. Estou imaginando que o conselho vai pagar, né? Mas assim, se for preciso um dia a gente fazer uma oferta para poder construir, nós vamos começar a construção ali em cima, amém, Júnior? Ali em cima, nós vamos começar já a construção ali. Vai fazer oferta. Vai fazer oferta. Aqui na igreja ninguém fica falando de oferta o tempo todo, e o dia que for vai saber para que é. Então assim, não tem problema com relação a isso. Agora, irmãos, eu tenho que aprender a arte do ofertar. No dia que eu fui para o seminário, eu tinha que fazer a prova de vestibular no seminário. Já contei isso aqui. Eu tinha que fazer a prova de vestibular no seminário, porque para estar aqui hoje, um dia eu tive que fazer o vestibular. Para poder ir para a faculdade, eu morava em Aquidauana para ir para Campinas. Para ir para a faculdade, eu tive que ter o dinheiro para ir. Eu não tinha. Minha família não era cristã. Eu era estudante de colégio interno. Eu não tinha. E aí, a igreja acertou tudo a minha viagem, marcou o dia tudo que eu tinha que ir para fazer o vestibular. No dia anterior, o pastor falou assim: ah, Luiz, dá para você ir pregar lá na congregação? Eu fui. E a minha viagem era no outro dia, eu não tinha R$1. E eu fiquei pensando: meu Deus do céu, como é que esse povo vai fazer? Alguém vai ter que pagar. E aí, eu fui, preguei, despedi de todo mundo, voltei para casa desanimado. Cheguei lá na casa do seu William e da dona Maria, entrei lá para o quarto, e aí eu fui orar. Quando eu fui orar, daí a pouco o seu William bateu na porta. Eu não falei nada. O seu William bateu na porta. Eu não sei mais qual era o valor, tá? Mas vamos supor que eu precisasse de R$200. Vou chutar um número aqui, porque naquela época eu nem chamava real. E eu precisava, o seu William bateu na porta e falou assim: Luiz, deixa eu te falar uma coisa. Eu recebi uma oferta há um tempo atrás. E aí, a pessoa que me deu a oferta disse que eu não precisava pagar para ele. Eu só precisava um dia partilhar essa oferta com outra pessoa e pedir para essa pessoa partilhar com outra pessoa depois. E ele me colocou um pacotinho com dinheiro na mão assim, e eu comecei a chorar. Não sei porquê, naquela época eu chorava, né? E eu comecei a chorar. E aí, na hora que eu ajoelhei lá para continuar a minha oração, porque eu estava orando na hora que ele chegou, a hora que eu ajoelhei lá, que eu fui continuar a minha oração, eu tive a curiosidade de abrir o pacotinho. Quando eu abri o pacotinho, tinha R$400. Tinha o dobro do que eu estava precisando. Sabe por quê, irmãos? Porque alguém ouviu o Espírito Santo de Deus falando que a gente precisa abençoar outras pessoas. Abençoar outras pessoas com aquilo que nós temos. Às vezes o que eu tenho é dinheiro, às vezes o que eu tenho é oração, às vezes o que eu tenho é tempo, às vezes o que eu tenho é o carro para levar no hospital, às vezes o que eu tenho é alguém. Outro dia fiquei sabendo aqui que alguém daqui juntou um grupo de homens e arrumaram a Kombi lá da missão, da Jocum. Um grupo de homens aqui foi lá, comprou as peças, foi lá, o outro consertou, e isso. A gente ajudou lá no carro da missionária. A gente fez de alguma maneira. A gente foi lá construir a casa da mulher. A gente foi fazer alguma coisa. Por quê? Porque eu estou abençoando, mas quando eu estou abençoando, na verdade eu sou abençoado. Eu preciso aprender que se eu sou dessas pessoas que não partilho, eu estou perdendo a oportunidade de ser abençoado. Por último, é bom que a gente entenda que a partilha é um ato de adoração. A partilha é um ato de adoração. O apóstolo Paulo diz assim: recebi tudo e tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. O apóstolo Paulo usa uma linguagem lá do Velho Testamento. Lá em Êxodo capítulo 18 diz que quando fosse para fazer um sacrifício a Deus, era para pegar um animal, matar o animal, colocar lá e colocar fogo, e aquilo subiria como aroma suave a Deus. O apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, quando vocês me ajudaram, a ajuda de vocês foi um ato de adoração a Deus. A ajuda de vocês foi alguma coisa que foi ao coração de Deus. Lembra lá do Provérbios falando que quando a gente dá aos pobres, lembra lá quando Jesus diz assim: quando vocês estavam fazendo àquelas pessoas pobres, carentes, cegos, sem roupa, preso, doente, quando vocês fizeram a eles, vocês estavam fazendo a mim. A partilha é um ato de adoração.
Nós fomos de uma geração que aprendemos que tinha que Deus habita nos louvores, né? A minha geração era essa coisa de Deus habita nos louvores. E aí tinha o louvor. E aí eu era da turma velha que de repente aprendeu que agora canta de olho fechado. Aí logo depois teve o negócio de levantar a mão. Aí a gente meio que é meio gostoso, é meio legal. Olha, esse negócio da gente cantar de olhinho fechado, de mãozinha aberta e bolsinho fechado com aquele que está precisando do lado, é hipocrisia. Povo de templo, povo de culto, povo de ar-condicionado, povo de riqueza, que não partilha, não entendeu o Evangelho. Porque o Evangelho é a arte da partilha, de que eu recebi, dou, que eu fui abençoado, abençoo, e que ao ato de fazer isso eu estou adorando a Deus. A minha adoração, Deus habita no meio do amor, mais do que no meio do louvor. Deus habita no meio do amor, mais do que no meio do louvor, porque louvor sem amor é hipocrisia, louvor sem amor é religião, louvor sem amor é coreografia. Se nós não entendermos isso, o apóstolo Paulo estava dizendo àquela igreja: irmãos, vocês fizeram muito bem quando se associaram a mim na minha tribulação. Sabe, irmãos, nós temos o dever de nos associar aos missionários. Em primeiro lugar, aos missionários. Nós precisamos nos associar aos missionários. Desculpa aqui, Denise, eu vou citar você aqui, desculpa, mas é porque eu vou aproveitar. Pega uma menina dessa, lá de Santa Catarina, com essa beleza toda, com esse olho maravilhoso que ela tem. Quem é que imaginava que essa menininha lá com seus 10 anos, 12 anos, 13 anos, ia sair de Santa Catarina para vir para o interior de Rondônia ou do Amazonas, para poder pregar o Evangelho para Ribeirinho? Quem é que imaginava? Se nós olharmos humanamente, a gente fala, dá para imaginar? Mas está lá, levando o Evangelho, levando a palavra aos outros. E olha, Deus nos dê privilégio, irmãos. Deus que nos dê privilégio da gente poder partilhar aquilo que nós temos com os missionários. Deus que nos deu o privilégio de ter piloto missionário aqui, que os pilotos dos missionários da Asa do Socorro, vamos ter piloto aqui de Porto Velho? Vamos orar para que Deus levante missionários entre os próprios indígenas. Vamos orar para que Deus levante missionários lá nos ribeirinhos, para que eles mesmos tenham missionários entre eles. Vamos orar para que venham mais missionários estrangeiros, e vamos orar para que venham mais missionários brasileiros, e vamos orar para que saiam mais missionários para fora. Vamos terça-feira ouvir um missionário que vem pregar terça-feira aqui. Aliás, terça-feira aqui, irmão, sabe o que a gente faz terça-feira? A igreja vai pagar a hospedagem deles no hotel, ele e o tradutor dele, e a gente vem para culto missionário. Sabe o que a gente faz culto missionário? A gente pega um dinheirinho, bota no bolso e vem para o culto, que é para a hora da oferta a gente partilhar, porque é o cabo que vem lá da África e vai partilhar a palavra com a gente. A gente precisa aprender essa coisa, para entender se isso é uma coisa normal da minha vida. Aí o apóstolo Paulo termina a sua carta para dizer assim: irmãos, olha, vocês podem ter uma vida simples, e aí o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Material, claro que não só, cada uma. Deus, eu quero tanta tua bênção, Pai. Deus, eu quero o teu perdão. Deus, eu preciso do teu perdão. Deus, eu preciso do teu perdão. Aí Deus fala: tá bom, então vai lá fora e perdoe. Porque esse negócio de querer o meu perdão e não saber perdoar. Deus, eu preciso do teu consolo. Tá bom, então vá lá fora e console. Deus, eu preciso da tua presença. Tá bom, então vá lá fora também e demonstre a minha presença ao outro. Deus, eu preciso de ajuda financeira. Então na hora que você tiver, aprenda a partilhar com aquele que não tem. Deus, eu quero que o Senhor supra as minhas necessidades, então supra a necessidade do outro. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir
cada uma das vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. A nosso Deus e Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. O que é cristianismo? Templos. Ah, irmãos, que falha é essa nossa? Pensar que cristianismo é o templo. O que é cristianismo? Um monte de gente que se reúne. Tem um monte de gente que se reúne por outras coisas que não tem nada de cristianismo. O que é cristianismo? Não beber, não fumar, não jogar, não trair, não matar, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Tem um monte de gente que não faz nada disso, nem é cristão. Não é essa cristão. Cristianismo é um povo capaz de amar o outro em nome de Jesus. Cristianismo é entender que o projeto de Deus me alcançou e que agora eu sou instrumento do projeto para alcançar outros. Os missionários são o meio mais comum que nós temos. A hora que a gente vir a Denise, olha, nós estávamos lá na aldeia e a Kilma e a Vivi saíram para ir no mato. Eu não sei o que elas foram fazer lá no mato, né? Mas estava chovendo e eu achei esquisito, porque elas foram levar um papel. Também não sei para que era o papel, mas elas foram levar um papel na chuva. Estava chovendo há um tempão. E aí depois disseram que era melhor arrancar uns pedaços do papel, dobrar lá. E a hora que elas foram lá para aquele lugar, e elas vieram, e elas vinham rindo, a chuva caindo, e elas vinham rindo. E eu fiquei pensando assim, meu Deus, esses missionários vivem isso o tempo todo. O tempo todo. A hora que uma menina dessa passa 20 dias lá sem água, sem luz. A hora que eu chego na cidade dessa aqui, olha, se eu fosse uma irmã de salão, não tem irmã de salão? Aquelas irmãs que amam salão, que ficam horas ouvindo fofoca, fofocando ou calada, mas fofoca vai estar sempre em volta. Podia falar assim, rapaz, eu vou dar um salão final de semana para Denise. Eu vou comprar um chocolate para Dionara. Eu vou levar em casa para jantar lá. Para jantar. Eu vou partilhar de alguma maneira, porque Deus me usa para abençoar o outro. Deus me usa para abençoar o outro. Um missionário que nós conhecemos, eu sei que meu tempo já foi aqui, mas só vou terminar isso. Um missionário que nós conhecemos lá da Asas de Socorro, lá em Roraima. Toda vez Rodrigo, lá em Roraima. O Rodrigo foi criado, era ele mais 2 irmãos e o pai adotou mais uns 30 meninos. E aí ele contando como que era o Natal, porque chega no Natal ficava o desespero, porque algumas pessoas davam presente, eram uns presentes bem peba, né? Dá um presente para um, dá um presente para outro, mas era a alegria deles também. Só que chegou um dia de Natal e não tinha comida. E aí o pai juntou os 30 e pouquinhos, e aí foi falar para ele, gente, ó, esse ano nós não vamos ter. E aí eles foram orar, e aí uma mulher não cristã tinha recebido um negócio de uma dívida do pai dela, um negócio lá, que ela foi pagar, o cara não quis receber. E aí ela tinha o dinheiro, e ela resolveu partilhar com quem não tinha. E chegou lá naquele dia, para poder dar aquela oferta para aquelas crianças. O velhinho de 80 e poucos anos está lá na ressaca. E nós? Quanto que foi o motor lá do pastor lá? Mais ou menos R$1.000. E nós? Ó, irmãos, por isso que eu falo, eu não gosto de saber dessas coisas. Porque quando eu fico sabendo, eu fico sempre pensando, meu Deus do céu, e agora, o que a gente faz? Né? E agora, o que a gente faz? O velhinho está lá, o motor está lá, o Mariana está aqui, nós vamos começar sábado a atividade social lá. Fiquei muito feliz de ver os irmãos que já se inscreveram para poder ajudar lá. Todo sábado vai ter lá no Mariana. Nós precisamos aprender que cristianismo não é aquilo que acontece aqui apenas. Cristianismo é o que vai acontecer daqui a pouco a gente sair. Que Deus te abençoe. E o meu Deus
possa suprir cada uma das tuas necessidades, para que você seja instrumento dele para suprir a necessidade de outro. Amém?